Olá, seja bem-vindo ao screencast do Drupal Blog BR. Meu nome é Paulino Michelasso e hoje eu vou apresentar para vocês um screencast sobre a estilização de tags HTML no módulo Views. Como se faz para trabalhar com as tags que são retornadas automaticamente pela Views e pelo Drupal nas listagens de conteúdo que são apresentadas ao usuário utilizando o módulo Views. Nesse screencast você vai aprender como faz a alteração das classes, como você faz a alteração dos IDs, ou até mesmo como você remove essas tags HTML porque você não deseja utilizá-las ou porque você vai utilizar as suas próprias tags dentro do seu CSS, dentro das suas folhas de estilo. O screencast é rápido, muito simples e eu acredito que vai ser de muito interesse, principalmente para aqueles desenvolvedores de temas que precisam fazer estilização de CSS, precisam fazer estilização de conteúdo em Drupal. Nesse screencast nós vamos precisar somente de dois softwares, obviamente, o Drupal Core, ou seja, a base do CMS, e o módulo Views, que pode ser feito download neste endereço que está sendo apresentado na tela. É um prazer imenso estar apresentando esse screencast para vocês e mais informações vocês podem obter lá no site www.drupal.blog.br. Vamos lá então? Muito bem, então esse é o screencast do Drupal Blog Brasil sobre a estilização de tags HTML no módulo Views. Aqui eu tenho já uma instalação pronta com uma view sendo apresentada com um conteúdo fake, possível ver aqui que é um conteúdo fake criado pelo módulo Devil. Ok? E que nós vamos fazer algumas alterações, porque eu realmente não desejo, dentro do meu conteúdo, estas tags HTML. No caso aqui eu tenho um spam sendo utilizado para o meu título do meu conteúdo. Eu tenho aqui uma div dentro de outra div com o meu conteúdo textual, que é, na verdade, o corpo do meu conteúdo. Então eu quero remover essas divs, eu quero remover este spam, eu quero trocar este spam por um H2, por questões de SEO, por questões que eu já tenho um estilo sendo utilizado dentro do meu CSS e que eu quero aplicar também naquilo que volta da minha view. Então eu vou fazer uma alteração em tudo isso, vou remover tags e vou alterar classes para que possam ser compatíveis com o meu CSS. Vamos lá então? Deixa eu fechar aqui o Firebug. Dentro aqui da minha tela eu já tenho a minha view. Qualquer coisa você pode criar uma view aí indo no menu Structure Views, você cria uma view adicionando uma nova view. No meu caso eu vou utilizar uma view que já está criada, que está apresentando aquele conteúdo e que ela apresenta somente dois campos. Apresenta o campo título e apresenta o corpo do meu conteúdo. Estão aqui os dois campos, título e o corpo do meu conteúdo, ok? Dentro do meu título, eu tenho uma tag spam, como foi apresentado, eu tenho uma tag spam e tenho também uma div. Vamos mexer primeiramente no spam, vamos transformar esse spam para um H2, ou seja, eu não quero mais utilizar um spam, mas sim utilizar um H2 para apresentar o meu título, para estilizar o meu título. Como que eu faço isso? Clicando aqui no title, no campo, né, no field, eu tenho a opção Style Settings. Na verdade, esta opção Style Settings você vai encontrar em todos os campos que você possui dentro de uma view. No nosso caso, então, o campo título, está aqui, o campo título, Style Settings, e eu tenho esta opção que é para adicionar as classes padrão, ou seja, eu estou dizendo à view que ela precisa adicionar as classes padrão no meu conteúdo. Na verdade, eu não quero isso, eu quero simplesmente que não existam classes padrão dentro do meu conteúdo. Eu quero que esteja limpinho, bonitinho, que depois eu vou estilizar, eu vou criar da forma que eu desejo. Então a primeira coisa a fazer é tirar estas classes. Vamos ver aqui, clicando, aplico isso nesse display, salvo a minha view, não pode esquecer de salvar a view, volto lá na minha tela de apresentação, no meu front-end, vou limpar o cache, dar um flush no cache para que fique limpo e que possam essas configurações serem apresentadas. É interessante que facilmente já se percebe que alguma coisa aconteceu, porque o título está um pouquinho diferente. Utilizando aqui o Firebug, é possível verificar o que aconteceu. Olha aqui, ele sumiu com aquelas configurações originais. Tinha um nome de uma classe aqui que ela desapareceu. Agora eu só tenho um span, na verdade. Eu não tenho mais o nome da classe. Então eu tirei
aquilo que é padrão da view de dentro da apresentação do meu conteúdo. Indo um pouco mais além, nós vamos agora alterar este span para um H2 e vamos dar um nome para esta classe. Vamos criar uma classe também que ela bate com aquela classe que é utilizada dentro da folha de estilo, dentro do CSS que você criou. Por exemplo, título. Fechando aqui de novo o Firebug, voltamos lá na view, clica-se em cima do campo title, que é aquele campo que nós vamos mexer, e eu tenho esta primeira opção que é Customize Field HTML, ou seja, customizar o campo HTML. Clicando nesta opção, ativando esta opção, ele me apresenta um Select Box, onde eu tenho diversas tags que eu posso utilizar para este campo. No meu caso, eu vou selecionar a tag H2, que eu quero que todo título que é retornado pela view, ele utilize a tag H2. Mais que isso, eu quero utilizar também uma classe padrão, que eu já tenho lá, que é uma classe chamada título. Então eu vou clicar nesta opção Create a CSS Class, ou seja, criar uma classe CSS, e vou dar o nome desta classe, que é título. Aquela classe é o mesmo nome da classe que eu estou utilizando dentro do CSS, dentro da folha de estilo. Aplico a alteração, salvo a view, não pode esquecer de salvar a view nunca, porque senão não vai ser apresentada a mudança no seu front-end, e vamos limpar o cache novamente para ver o que aconteceu. Muito bem, opa, alguma coisa mudou. Observe que agora o título já está num tamanho maior, ele está num formato diferente. Verificando com o Firebug, inspecionando, eu tenho aqui a alteração que eu acabei de realizar. Então eu tenho o H2 com a classe chamada título, que obviamente ela vai puxar as configurações que estão dentro da folha de estilo que eu já criei, que eu estou utilizando dentro do meu site como um todo. Muito simples, muito rápido de se fazer isso. No campo corpo, eu tenho também algumas coisas. Observem aqui que eu tenho uma div com uma classe que está sendo utilizada aqui no meu conteúdo. Que eu também não quero, não desejo que este conteúdo tenha uma classe, eu não desejo nada disso. Na verdade, eu quero simplesmente que ele tenha, por enquanto, esta div, depois eu vou explicar como que se remove esta div, e eu não quero estas classes aqui, porque realmente eu não vou utilizar e fica dando peso na minha página, fica um monte de classes CSS sem utilização, acrescentando um monte de bytes dentro da página que não tem necessidade. Fechando o Firebug aqui, vamos retornar lá para a view. Na view, eu vou selecionar agora o campo body. Anteriormente eu estava trabalhando com o campo title, que é o título do meu conteúdo na view, e agora eu vou trabalhar com o campo body. Clicando no campo body, ele apresenta uma janela onde também existe a opção de Style Settings, ou seja, configurações de estilo. Clicando aqui, eu tenho a mesma opção de adicionar classes padrão, que eu não desejo, eu vou remover as classes padrão que a view cria automaticamente para o meu conteúdo. Clicando aqui, mando aplicar, salvo a view, não pode esquecer de salvar a view nunca. Retornando lá para o meu front-end, vou dar um flush, vou limpar o meu cache e aparentemente nada aconteceu, mas vamos dar uma verificada aqui com o Firebug, se alguma coisa aconteceu. Agora eu não tenho mais a classe padrão que é criada pela view, que é criada pelo Drupal dentro desta div. Então dessa é a forma que você vai remover ou você vai alterar as tags HTML que são criadas pelo Drupal, que são criadas pelas views dentro do seu conteúdo. Fazendo essas alterações de campos na sua view, você consegue automaticamente remover aquilo que você não deseja ou até mesmo fazer alteração, criar classes novas e assim por diante. Muito bem, mas voltando aqui, eu quero também eliminar estas divs. Eu não tenho necessidade desta div e tampouco dessas outras. Eu quero que o conteúdo ele esteja limpo, que ele esteja sem isso daqui, para que eu possa fazer a estilização da forma que eu quiser. Como que isso é feito? Da mesma forma que é feito nos campos, porém num lugar diferente. Eu tenho aquilo que é chamado de formato de apresentação de conteúdo na view. Neste formato é onde eu vou eliminar esta informação, ou seja, dizer à view que eu não desejo aquele conteúdo padrão, aquelas classes padrão, aquelas tags padrão em cima da minha view.
Nesta apresentação de campos, ou seja, neste caso eu estou selecionando aqui que a minha view vai apresentar campos, eu vou configurar aqui em Settings e eu vou dizer o que eu não quero que a view me forneça os elementos padrão em torno do meu campo, ou seja, em torno do meu conteúdo. Eu não quero aquilo, eu quero que ele tire aquelas divs, eu não preciso daquilo, porque depois eu vou fazer a estilização da forma que eu acho melhor. Então eu desabilito esta opção, salvo a alteração, obviamente, neste display, e mando salvar a view. Nunca esquecer de salvar a view. Voltando aqui ao meu conteúdo, vou limpar o cache para que eu possa pegar as novas configurações e vamos dar uma verificada o que aconteceu com o Firebug. Neste momento, eu tenho aqui as classes e observe que eu não tenho mais divs separando meu conteúdo. Eu tenho simplesmente o meu H2 e logo depois eu já tenho o meu conteúdo, o corpo, né, o campo body, automaticamente aqui embaixo. Então eu só tenho uma única div, que é esta div aqui, que ela faz o quê? Ela está fazendo a junção de todo o meu título com o meu corpo. Eu só tenho uma única classe aqui, um único elemento HTML, que ele faz a volta, que ele engloba o meu título e o meu corpo. Então eu não tenho mais aquelas divs adicionais, eu não preciso mais daquelas divs. Esta é a forma como são removidos esses elementos da apresentação da view. Indo um pouco mais além ainda, na estilização desta view, eu tenho a opção também de fazer o quê? Uma modificação nas configurações do formato, ou seja, eu não quero que sejam utilizados determinados elementos também na formatação da apresentação do meu conteúdo. Então aqui nesta linha de format, que é o formato da minha view, ou seja, como o conteúdo é apresentado, clico em Settings também, e eu elimino a apresentação das classes de linha na minha view. Então eu não vou ter mais uma configuração de classes de linha, ela pode ser importante para determinadas apresentações que você vai utilizar no seu CSS. Toma cuidado com aquilo que você vai remover, e eu também não quero que ele me apresente as linhas em positivo e negativo, branco, cinza ou coisa do tipo, que é para dar o destaque em cada uma das linhas. Então eu também vou eliminar estas classes, ou seja, vou deixar o conteúdo quase cru mesmo em cima da minha view. Aplico isto, gravo a alteração na view, não pode esquecer de gravar, e vou limpar o cache novamente para que eu possa ver quais foram as mudanças. Com o cache limpo, aparentemente nada foi modificado. Se for verificado no Firebug, é possível ver agora que está muito diferente. Eu não tenho mais aquelas divs com um conjunto dizendo que é linha tal e assim por diante. Eu só tenho uma div. Essa div ela engloba o meu conteúdo todo. Neste caso aqui, cada div ela está englobando um conteúdo que está sendo retornado pela view de dentro do Drupal, sem nenhuma formatação. É simplesmente uma div básica que eu posso depois fazer alterações da forma que eu achar mais interessante. A única que não muda aqui em cima é essa classe ViewContent, que você pode utilizar para estilizar essas outras ou ainda para que você consiga chegar nesse determinado elemento dentro do seu CSS e possa fazer a estilização dele. Ok? Muito simples, muito fácil, então, sem esquecer, você tem os campos que você pode fazer as alterações e você pode fazer as alterações também nos formatos, ou seja, tanto na apresentação, que é aquilo que você está apresentando, quanto no formato de apresentação. Então, cada uma dessas áreas possui configurações específicas de HTML e de CSS que você pode alterar, pode criar classes novas, utilizando nomes de classe que você já possui dentro da sua folha de estilo. Você pode remover, você pode fazer as alterações para que ela represente especificamente aquilo que você quer, da forma que você deseja. Uma das vantagens também desta remoção é que você reduz a quantidade de código que é gerado na sua página HTML, ou seja, no final, quando o usuário for acessar o seu conteúdo, o número de bytes é muito menor, porque você não tem efetivamente um grande conjunto de HTML. Se a gente vê aqui o código-fonte dessa página, é possível entender, é possível ver aqui que ele está
muito menor, tem um conjunto de elementos muito menor, um conjunto de tags HTML com nomes de classe muito menor do que é o padrão apresentado pela Vue, do que é o padrão daquilo que a Vue retorna de um conteúdo. Com isso, a página HTML ela fica mais leve e com isso você também ganha em velocidade no carregamento da sua página e também na manutenção do seu código. Se você precisar ver o código fonte, você consegue ver de uma forma muito mais fácil do que se você tivesse realmente com aquele conjunto enorme de classes, com nomes estranhos, ou ainda com um conjunto muito grande de conteúdo que realmente não é necessário. Espero que você tenha gostado. Esse foi o screencast do Drupal Blog Brasil sobre a estilização de tags HTML. Para mais vídeos, acesse www.drupal.blog.br e espero que no próximo screencast você também venha assistir. Um abraço e até mais!